Olá! Eleito primeiro vice-presidente do Senado em chapa única, o nosso convidado de agora é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Senador, como é que foi esse processo de construir uma chapa para a eleição, depois dessa eleição de presidência tão tumultuada que foi aqui no Senado, né? Como é que foi a construção dessa chapa única para a eleição da mesa? Há um velho ditado: depois da tempestade, a bonança. Eu acho que o que nós percebemos aqui depois da eleição foi uma condução muito segura, uma condução muito hábil do presidente, o novo presidente, senador Davi Alcolumbre, nessa costura que levou a uma composição de uma chapa única para os demais cargos da mesa, com a participação de muitos partidos e que não houve disputa, em uma votação praticamente unânime. Então eu fico muito feliz de poder ter participado desse processo, colaborado com essa pacificação, digamos assim, um ambiente de calma, um ambiente de serenidade e, sobretudo, um ambiente que sinaliza para um ano legislativo de muito trabalho e muita dedicação para melhorarmos o Brasil. A composição da mesa, a negociação para a composição da mesa, ela contempla as presidências das comissões também? Não, são duas, vamos dizer assim, duas questões distintas. No primeiro momento, é feita a composição da mesa com os partidos colocados. E no segundo momento, que vai ser decidida a partir da próxima terça-feira, a composição das comissões com seus presidentes. Evidentemente, como nós temos uma mesa pluripartidária, e até foi mencionado que pela primeira vez a mesa não tem mais que um de cada partido, que no passado haviam 2, até 3, nós temos somente um de cada partido. Mas também nunca houve uma composição partidária 16 partidos tão ampla no atualmente. Senado. É verdade. Então, me parece que a tendência se repetirá também nas comissões. Ou seja, praticamente das 13 comissões, não posso dizer que cada um terá só uma comissão, mas há uma possibilidade maior nesse sentido. Isso será objeto de uma conversa dos líderes com o presidente na próxima terça-feira e para a identificação, portanto, das comissões. O meu partido, o PSDB, aliás, ele tinha o compromisso de ter a CCJ, que é considerada a comissão mais importante. Mas nós, o PMDB também tinha essa pretensão por ter o maior número de senadores. Então, o PSDB, digamos, abriu mão nessa tentativa de fazer uma grande conciliação, de fazer uma concertação, um clima sempre de tranquilidade e calma no Senado, para que o MDB indique o presidente da CCJ e caberá ao PSDB outra comissão que será definida na semana que vem. Então isso ocorrerá, tenho certeza, com essa mesma serenidade que tivemos agora. A expectativa do senhor em relação à comissão que será presidida pelo PSDB? Nós não sabemos ainda qual será, não é? Então temos de aguardar nessa divisão. O PSDB terá uma comissão e nessa comissão certamente nós vamos fazer também um bom trabalho. Os temas prioritários para o governo e que estão na pauta do Congresso agora, como é que o senhor avalia a possibilidade de tramitação? O pacote anticrime, anticorrupção, o senhor acredita que ele pode atrapalhar o andamento da reforma previdenciária? Veja bem, primeira reforma previdenciária. Eu dizia há pouco, e reitero aqui, que há na sociedade brasileira um sentimento de urgência e premência da reforma previdenciária. Eu não estou discutindo o seu conteúdo nesse momento, mas a necessidade de reformarmos a Previdência do Brasil. Isso é um dado que salta aos olhos. Então é importante que o governo apresente, ainda não apresentou formalmente as suas ideias. Esse projeto tramitará primeiro na Câmara, depois no Senado, será debatido, aperfeiçoado, discutido para ser votado. Eu acho que esse sentimento de importância e relevância, os senhores senadores estão com ele bem firme. Então, um projeto que terá uma prioridade, como também as questões apresentadas pelo ministro Moro nos refere à questão do combate à criminalidade, o combate à corrupção, que também hoje reflete como um anseio da sociedade brasileira. Não acredito que um atrapalhe o outro, até porque são comissões, ainda que possam ser algumas, como a CCJ abordará ambos os assuntos, as temáticas são diferentes. E o Senado tem uma equipe técnica e 81 senadores com muito boa estrutura para apreciar e votar essas medidas. E além disso, nós não podemos esquecer que ao curso desse ano de 2019, nós temos outros temas importantes. Eu sempre cito que o Senado é a casa da federação. Nós temos de nos preocupar e muito com os estados federados, que estão em situação falimentar. Então, discussões, com estados de calamidade declarado, inclusive né? o meu estado, Minas Gerais. Então, nós precisamos conversar muito sobre questões tipo Lei Candir, discussão da dívida dos estados, temas relativos à reforma tributária. Isso tudo é muito importante e nós não podemos esperar. Não é porque está votando um assunto, não vota o outro. Não, eu acho que não. Estamos aqui para trabalhar, para nos empenharmos, claro, votando também sem pressa, votando com muita dedicação, com muita responsabilidade,
mas respondendo aos anseios da sociedade brasileira no que se refere a esses temas importantes. O senhor tem alguma expectativa em relação a uma possível revisão da Lei Candir? Porque desde que ela foi aprovada em 1996, ela é tema de conflito entre os estados e o governo federal. É verdade, mas agora chegamos a um colapso. Eu próprio fui relator de uma PEC de autoria no ano passado do senador Flecha, do estado do Pará, e nós chegamos a cogitar, nesse meu relatório, que foi aprovado na CCJ, da revogação da Lei Candir, para mostrar ao governo que os estados não suportam mais o ônus da Lei Candir, ou, pelo menos, que se coloque uma compensação justa, como, aliás, uma comissão do Senado, da qual eu participei, identificou uma indenização de 39 bilhões por ano, e não os atuais 3 bilhões e pouco que o governo paga, que é o mesmo valor da década de 90. Então é um dos temas importantes, até porque, no caso da Lei Candir, é bom lembrar, há uma decisão do Supremo determinando que haja uma modificação dos seus percentuais. Eu dei o exemplo da Lei Candir para mostrar como que a agenda do Senado ela é rica, não é? E nós temos ao lado disso uma pauta muito diversificada de assuntos. Essa pauta virá pelo governo, virá pela sociedade e, sobretudo, dos próprios senadores, especialmente agora que nós temos 54 novos senadores que foram eleitos, dos quais só 8 reeleitos, então temos 46 novos senadores, e eles vêm com ideias novas, é natural que venham. Então teremos certamente aqui uma grande gama de novos projetos de lei, projetos de emenda constitucional. Teremos certamente um debate importantíssimo esse ano também, compromisso do presidente Davi, e que foi objeto na discussão do final de semana, a reforma do regimento interno do Senado, tornando o regimento interno mais moderno. O regimento interno, aquele que nos acompanha, é de 1970, ou seja, quando haviam somente 2 partidos no Brasil e que estavam em um regime político diferente. Então agora, na democracia, com 16 partidos, é outra história. Então nós temos de aperfeiçoar e modernizar o regimento. Tema fundamental. Mas é um novo regimento ou são pode ser uma reforma. Eu acho que não são pequenas. Eu acho até que elas podem ser pouco numerosas, mas elas serão profundas, como a eleição com voto secreto ser extinta e tornar a eleição com voto aberto para os cargos diretivos, como nós fizemos o debate no final de semana. Qual a opinião do senhor? Eu sou a favor do voto aberto. Em tudo ou especificamente para a eleição? Para as eleições, porque nós não podemos ter voto aberto, por exemplo, na indicação de autoridades, aí é outro tipo de atividade. Mas no momento que nós escolhemos a mesa diretiva, etc., eu sou a favor do voto aberto. Muitos parlamentares novos defendem o fim, a extinção total do voto secreto. Nós temos que fazer essa ponderação, pois na escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é resultado do Senado, aí eu já tenho uma certa dúvida, né? Mas para a eleição... O voto secreto, ele dá mais autonomia, nesse caso, para o parlamentar? Eu acho que é um processo de avaliação, é diferente de uma eleição, não é? Porque a eleição é uma escolha, enquanto o outro é uma aprovação. Então essa distinção tem que ser levada em consideração. Claro que esse tema certamente também será debatido. Como Casa da Federação, além da revisão da Lei Candir, quais outros temas o senhor acha que são os mais importantes para esse próximo ano dessa nova legislatura? Eu defendo sempre maior autonomia aos estados. E hoje, lamentavelmente, no Brasil, isso não é em relação ao atual governo, nem o anterior do anterior, mas já vem de muitos anos, há uma tendência muito forte à centralização, concentração de poderes na esfera federal. Isso num país com dimensões continentais como o Brasil, com 27 unidades federadas, completamente diversas. A realidade no Acre é distinta da Bahia, que é distinta do Rio Grande do Sul, que é distinta de Minas Gerais, meu estado. Então, na realidade, nós temos de dar autonomia, descentralizar e, ao mesmo tempo, simplificar a ação administrativa. E isso, ao contrário, muitas vezes nós acabamos, todos nós, tendendo à concentração de poderes, que dá a impressão que é mais fácil, mas não é. Nós temos de confiar nas autoridades locais, prestigiar consórcios intermunicipais, criar soluções criativas para políticas públicas específicas, como, por exemplo, questão de resíduos sólidos, que é um tema importante, que os municípios sozinhos não conseguem resolver, mas em consórcio talvez consigam. Então nós temos de ser imaginativos, e eu acho que é um tema que o Senado tem a obrigação de ter a condução na discussão dessas políticas públicas. E como o senhor pretende pautar a sua atuação como primeiro vice-presidente do Senado? O primeiro vice-presidente tem a função de substituir o presidente, então o meu trabalho será, evidentemente, vinculado ao comando, à orientação e à liderança do presidente, juntamente com os demais membros da mesa, é uma comissão diretora. E, evidentemente, as ordens do presidente e dos senadores, nossos colegas, para fazer esse trabalho quando nós fomos instados a fazê-lo,
com essa visão, volto a dizer, de muito trabalho, muita responsabilidade e muita serenidade. Que eu acho que nós usamos no trabalho do Senado é isso, sempre com equilíbrio, com dedicação e respeitando ao brasileiro. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Se você quiser rever esse programa ou ver outros programas da TV Senado, você pode ir no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer alguma crítica ou sugestão, pode ligar para o 0800 61 22 11. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.